Olá, colegas. Vamos iniciar mais um videocast do Observatório do Currículo Integrado, em que nós vamos entrevistar colegas participantes do ciclo de estudos do Currículo Integrado, falando um pouco sobre suas práticas, sobre suas pesquisas, as suas atividades e como se relaciona com o Currículo Integrado. Eu me chamo Adão Caron Cambraia, sou professor do Instituto Federal Farroupilha desde 2011 e atuo no Campo Santo Augusto desde que entrei no Instituto. Eu sou um homem branco, cabelos curtos pretos, com alguns detalhes em grisalho, não sei se dá para ver aí na gravação, uso óculos e no fundo do vídeo tem uma estante de livros. Hoje vou convidar a professora Maria Aparecida Paranhos, está aqui. Bem-vinda. Professora Maria Aparecida, eu vou rapidamente apresentá-la para depois a professora Maria Aparecida fazer a sua audiodescrição. Então, a professora Cida, como a conhecemos no grupo de estudos, ela é graduada em letras, português e inglês e respectivas literaturas. Mestra em letras, linguística pela Universidade Federal de Santa Maria, com pesquisa sobre questões de gênero na imprensa feminina. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: gêneros discursivos, letramentos múltiplos, ensino e aprendizagem de leitura e produção textual, educação técnica e tecnológica e currículo integrado. Atualmente é professora do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Então, seja bem-vinda, professora Maria Aparecida Paranhos, então, para o nosso diálogo de hoje de tarde. Inicialmente, então, eu peço a sua apresentação aí mais audiodescrição, né? E se quiser fazer algumas palavras iniciais. Boa tarde, Adão, boa tarde a todos que vão nos ouvir e nos assistir. É uma alegria participar desse momento, uma grande honra, manter esse elo que é tão bonito desse grupo de pesquisa que nós temos sobre o currículo integrado. Bom, então eu sou a professora Maria Aparecida, sou uma mulher branca, tenho 56 anos, tenho cabelos curtos, à altura dos ombros, crespos, com algumas mechas claras, visto um agasalho verde e ao fundo tem uma estante com alguns livros. Estou na minha casa. Muito bem. Então, para nós iniciarmos nosso diálogo, a professora Maria Aparecida Paranhos, ela faz parte do ciclo de estudos já há algum tempo, talvez eu poderia dizer que é uma das mais antigas também, que fazem parte do grupo de estudos e que tem participado. Eu gostaria que você iniciasse a sua fala nos contando um pouco de como esse processo de estudo, de que forma que esse processo de estudo do ciclo de estudos do currículo integrado tem influenciado no seu fazer docente diário. Bom, Adão, eu acho que o conceito de currículo integrado e a minha inserção no IFE, eu estou no IFE desde 2012 e desde então participo do nosso grupo de pesquisa, ele acho que veio, vamos dizer assim, me colocar num lugar que eu já vinha trilhando na minha docência fora do Instituto. Então, essa ideia da formação integral do sujeito, a ideia da integração dos conteúdos, dos conceitos escolares com a vida externa, né, com o mundo do trabalho, com a ciência, com a tecnologia, são ideias, assim, são conceitos, são reflexões e são ações que eu já vinha fazendo há muito tempo, só não tinha encontrado esse campo teórico que respaldasse isso. Indiretamente outros teóricos me acompanhavam, mas a ideia de currículo integrado realmente ela veio dar um respaldo assim, a um olhar que eu já vinha dando para a minha docência, na literatura, na parte das linguagens, né?
com o ensino na educação básica e também na minha experiência com o ensino superior, que não era vista. Eu trabalhava com curso de pedagogia, direito, administração superior, mas principalmente na pedagogia, que eu trabalhava no IESA, nós já tínhamos um olhar muito assim, holístico na formação das acadêmicas, né? Entrelaçando as diversas áreas do conhecimento, olhando a determinadas situações de aprendizagem, olhando a criança, esse sujeito, sob diversas perspectivas, né? Então, eu acho que o integrado já acontecia na minha vida, na minha docência, mesmo sem eu ter esse... Então, foi foi um encontro muito bom, assim, um encontro teórico, assim, muito bom que eu tive no IFAR, e hoje, assim, eu posso dizer que esse olhar é constante, né? Não tem como, tu não descola mais da prática, né? Seja nas questões de literatura, em cada obra lida, a gente traz muito essa presença, esse olhar crítico sobre as questões, esse olhar multidisciplinar, interdisciplinar, sobre cada aspecto, né, da linguagem. Até porque o IFE possibilita isso, e a formação técnica e tecnológica, ela tem esse olhar, né, ela demanda esse olhar. A gente não consegue mais ficar tão fechadinho, né, nas suas gavetinhas. A gente sempre precisa do outro para dialogar. É assim que eu vejo. Perfeito. A professora Cida atua na literatura, linguística, como eu li anteriormente. Eu acho que a literatura ela tem uma contribuição muito grande com a formação dos sujeitos, né? Principalmente nos colocando e nos possibilitando se colocar no lugar do outro quando você lê, entra na literatura, entra dentro dos personagens e tal, né? Então, me parece que essa experiência ela é fundamental na constituição também do sujeito profissional, do técnico, na educação profissional e tecnológica. Como é que a senhora vê isso, professora? É fundamental para a formação humanista. Eu acho que é um ponto assim que nós não podemos nos furtar. A escola não pode se privar disso ou privar o aluno disso, porque eu sinto que está difícil esse trabalho, né? Está difícil esse trabalho, mas é um constante processo de conquista para a leitura, justamente para olhar outros mundos, né? Para conhecer outras realidades, porque a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, até em relação, por exemplo, ao trabalho do terceiro ano, toda a questão do modernismo brasileiro, o conhecimento das realidades Bahia, o sertão nordestino, o norte, é a literatura que possibilita isso. E quando eles fazem esse olhar, né, como a gente percebe uma mudança paradigmática deles em relação ao mundo, né? A questão do nordestino, a questão da fome, a questão da ausência de terras, que são questões assim que para nós aqui muitas vezes, né, falar em fome na nossa região para os nossos alunos é muito distante, né? Mas quando eles leem Vidas Secas, quando eles leem Carolina Maria de Jesus, quando eles leem Torto Arado, e há uma mudança assim muito grande em relação a isso. E então eu trabalho com os terceiros anos, o modernismo favorece muito isso. E por outro lado, agora, fazendo um gancho ainda à questão anterior, eu acho que o espaço, pensando nos cursos superiores, né? O espaço das PPIs e das PECs, como eles são realmente, eu acho que é o ponto ali onde o currículo integrado também é um ponto muito forte do currículo integrado, né? Eu acho que, por exemplo, um trabalho de PEC com um curso de sistemas para a internet, desculpa, de PPI, com sistemas para a internet aqui, é um lugar também que possibilita esse olhar, né, de diferentes pontos, e também a gurizada de sistemas, né, da área das tecnologias, eles são tão fechados, né, tão isolados e tão técnicos e tão ali voltados para aquele mundinho no modo de dizer, né, porque é uma abertura para o mundo, mas como quando eles têm que conversar com outras disciplinas, ou trabalhar a produção textual, produzir um artigo, produzir um resumo acadêmico, produzir um resumo expandido, que é o trabalho da produção textual, e aí vem que eles precisam, né, de outras partes
da linguagem para isso, é uma experiência assim muito enriquecedora. Então eu acho assim que a minha área, né, a área em que eu escolhi para atuar é uma área muito rica para que essas ideias se concretizem. Muito bem. É necessário, com certeza, e importante, né? Enfim, a professora Cida, como nós a chamamos no CECI, ela também tem um projeto de extensão, que, assim como a SPEC, que tem a finalidade de fazer uma interligação com o mundo da vida, né? Produzir diferentes reflexões, sair um pouco do contexto, às vezes, disciplinar, né? A professora tem um projeto de extensão que se chama Com Imigrantes, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto para nós, professora. Falo, sim, esse projeto é apaixonante. Esse projeto nós iniciamos, o Português para Imigrantes, era um desejo já que vinha em mim, e iniciamos em 2019, eu e a professora Adriana Kemp. Tivemos, assim, um trabalho muito intenso, era um grupo muito grande de imigrantes que nós tínhamos na cidade, aqui em Santo Ângelo. Nós tínhamos 2 turmas, uma na sexta-noite e outra no sábado de manhã, com alunos querendo aprender o português, né? Porque o português, a língua acaba sendo a maior barreira que eles encontram, né? A primeira mais importante é ser transposta para que eles consigam se inserir nos espaços sociais e laborais. Depois, então, veio a pandemia em 2020 e eles tinham muito forte essa demanda. Em 2020, nós fechamos tudo, né? Mas eu continuei clandestinamente, eu continuei, porque eles precisavam muito, eles queriam. Só que nós continuamos daí no formato de horta. Eles diziam, professora, mas se nós temos horta, que a senhora tinha falado que nós íamos fazer. Então, a gente iniciou em maio com uma horta comunitária, em que a gente interagia em espaços abertos, e daí trabalhávamos as questões, né, de rótulo, leitura, mas tudo assim, com foco na horta, né? Em 2021 já foi possível retomar no espaço aberto, a gente trabalhava cuidando toda a questão do espaçamento, higienização, mas eu já dei aula 2021 inteiro, já com sala de aula. Sala de aula não, porque era no saguão da escola. Primeiro no pátio, bem em Paulo Freire, no pátio, embaixo da mangueira, na horta, a gente levava as cadeiras para lá. Depois, então, quando começou a ficar mais quente, em setembro, por aí, a gente nos movemos para o saguão da escola. E aí, Adão, nós trabalhamos bem freirianos, assim, trazendo as questões da horta, formas de cultivo, elementos nutricionais, sempre voltados tendo como foco a questão da horta, né, da produção de alimentos, conservação de alimentos, aproveitamento integral de alimentos, porque, como você pode imaginar, né, para eles adquirir alimentos naturais é muito mais difícil, né? Os alimentos processados, ultraprocessados, são muito mais baratos, se compra mais e eles dão mais saciedade, né? A sensação de estômago cheio. E então, mas eles gostam muito, os haitianos gostam muito, principalmente são haitianos no nosso grupo, de verduras, de legumes principalmente e frutas. Então foi um espaço assim, a gente produziu muito, é inacreditável como a gente produziu. Nós tínhamos no pátio da escola em que nós dávamos aula, essa horta. Então a gente vem nesse processo. Agora, hoje nós não estamos mais vinculados à horta, o projeto ele acontece numa outra escola, num bairro de periferia, aqui de Santo Ângelo, onde muitos deles moram, e é um bairro próximo ao frigorífico, onde muitos trabalham também. Então, os encontros acontecem na manhã de sábado, das 9 às 11. Então, alguns até saem do trabalho às 9 e já vêm direto para o projeto, tendo trabalhado a noite inteira, né? Nós atendemos hoje imigrantes haitianos e venezuelanos. Temos a cada ano uma nova configuração do grupo. Hoje nós temos 6 crianças no grupo, então cerca de 12 adultos e 6 crianças, o que muda assim, totalmente, né? Nós temos que fazer grupos diferentes de trabalho, mas é muito, muito enriquecedora. Então, a gente trabalha na perspectiva tanto da educação popular, do Paulo Freire, a ideia dos letramentos e multiletramentos
que a Roxane Rojo traz esse conceito, a Magda Soares também. A ideia dos multiletramentos para além da leitura que interage com o mundo, de rótulos, de bula, de receita, de manual de instruções, de folders, né, que são gêneros legítimos, né, que funcionam na sociedade. Os multiletramentos têm esse olhar também sobre as tecnologias. Então, a gente trabalha com vídeos, a gente trabalha com, hoje, músicas, a linguagem da arte também, mas também as tecnologias. Então, a gente trabalha com Google Docs, Google Forms, com Kahoot, fizeram um Canva outro dia, com um cartão postal no Canva, para mandar para os amigos dele, para os familiares no Haiti, porque nós temos um passeio no centro histórico, e daí então eles fizeram fotos, né? A gente fez fotos do centro histórico, e eles fizeram então esse envio de um cartão postal no Canva para os familiares, né, na Venezuela ou no Haiti. Essa preocupação é também para que eles possam ir buscando a inserção nesse espaço, porque nós sabemos que as tecnologias hoje, né, elas estão aí, e quem não está conseguindo transitar tem ainda mais dificuldade. Então, é mais uma barreira que eles encontram. Claro que nós não conseguimos fazer grandes transformações, mas vamos dizer assim, é um letramento digital que nós fazemos, uma alfabetização, e que eles vão, né, vão dentro das possibilidades e com todas as dificuldades que nós temos, porque a gente não tem, nessa escola não tem laboratório, né, Adão? E o IFE é longe demais para a gente ir, para levar eles. Uma vez por ano a gente consegue levar para fazer alguma atividade lá, mas não conseguimos, assim, fazer as aulas no IFE. O campus é muito longe. Mas nós trabalhamos com os celulares deles, com os nossos computadores, né? Fazemos, por exemplo, assiste a um vídeo pelo YouTube e comenta ali. Então, nós estamos trabalhando a questão da variação linguística, do vocabulário. Então, sempre são inúmeras as possibilidades, buscando também, eu quero destacar, essa ideia de interculturalidade, né? Porque nós não trazemos só a nossa, né, a nossa língua, a nossa cultura, os nossos pontos turísticos, a nossa história. Nós procuramos sempre partir do que eles, né, da vivência deles, ou buscar também as interrelações. Por exemplo, vamos trabalhar a ideia de festa junina. Então, como são os santos juninos no Haiti? Como é que é a festa junina na Venezuela? Que eles têm também festas juninas. Então, é muito interessante como é um diálogo enriquecedor, e isso contribui de uma maneira muito especial com os nossos alunos também, porque nós temos alunos voluntários, né? Esse ano eu tenho uma bolsista e 2 voluntárias nesse projeto, às vezes até aumenta. Nós temos um grupo de alunas de pedagogia da URI que foi fazer uma prática e já ficaram conosco também. Então, nós temos praticamente hoje, quase sempre 4 pessoas voluntárias, mas não raro temos 6 pessoas. 2 menos frequentes, mas quando elas podem também, elas então estão lá. Quase, às vezes, nós somos mais voluntários do que alunos, mas é muito legal porque isso possibilita, né, um atendimento especializado, diferenciado com as crianças, né, que são crianças de faixa etária diferente, com algum adulto que chega, porque a todo momento acontece isso. Não é que nós tenhamos uma matrícula inicial e esse grupo segue, porque principalmente os haitianos, eles circulam muito, então eles ficam um tempo e depois seguem, assim como tem outros chegando, ou eles chamam um amigo, ou eles já trazem a esposa, porque normalmente é o homem que vem, nos haitianos é o homem que vem, depois ele traz a esposa, com menos frequência a esposa frequenta. Aí a esposa traz o filhinho pequeno. Então, assim, né, por vários motivos. Normalmente é a mulher que fica em casa para cuidar das crianças, né? Não diferente ali. Mas, para te dar exemplo, então, da festa junina, outra questão da alimentação também. Nós trabalhamos muito com a questão do aproveitamento integral de alimentos, fazer piques, para que eles conheçam também as nossas questões, mas eles também preparamos pratos haitianos, preparamos pratos venezuelanos, aí trabalhamos o gênero receita, trabalhamos as questões nutricionais, vocabulário, música é outro elemento que está sempre presente, eles gostam muito de música, né? E a música tem
um potencial para aprendizagem de línguas, né, pelo vocabulário, pela questão estética, pela questão né, emocional que provoca. Então, nós sempre buscamos de uma forma trabalhar quais são os ritmos de um país, quais são os ritmos do outro, eles nos mostram, a gente ouve, nós mostramos os nossos, né? E também com esse olhar de trazer essa pluralidade que é o Brasil, né, de ritmos ou de culturas. Então, eu acho que um dos eixos fortes que o que se fortaleceu, né, a nossa primeira fonte foi Paulo Freire, depois letramentos e mais tarde multiletramentos, e essa questão da interculturalidade tá muito forte, né, porque é um espaço multicultural, e essas diferentes culturas, para além da ideia de igualdade, né, e de respeito, ela entra na perspectiva do diálogo e também de considerar que a cultura do outro é relevante, né? Não é só respeitar, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser trazida para as nossas discussões. Então, é isso, é um trabalho muito envolvente, é um trabalho muito interessante. Não há, assim, como a gente segue um material da CNUR, um material pedagógico, mas a gente cria muitas situações, porque emergem muitas situações, eles são muito curiosos em relação a tudo, eles têm interesse, eles têm desejo, eles têm vontade, eles têm necessidade, né? Então a gente tem tido, assim, e muitos parceiros muito bacanas, né? Tem muita gente que vê o nosso trabalho pelas redes sociais e diz, olha, eu posso contribuir, eu posso fazer isso, eu posso dar uma oficina sobre tal coisa, eu posso ensinar a fazer sabão, eu posso ensinar a fazer picles, todas essas, mesmo o trabalho com as rodas de Círculo da Paz, nós já tivemos Círculo da Paz, a primeira vez foi uma psicóloga que fez, porque tu pode imaginar, né, Dan, que são muitas as fragilidades que a gente encontra na questão emocional, né? Então, não dá para tocar muito, porque são pessoas que saem de países, o Haiti, né, dilacerado por uma guerra civil, por questões geográficas, né, também por acidentes, mas principalmente pela guerra civil. Então, eles têm lá familiares passando fome, eles têm lá familiares em zonas de conflito. Então, é difícil a gente tocar em determinados temas. E aí, esses colegas, né, entram pessoas que vêm, que têm um suporte para poder colocar a mão nessas feridas, e as experiências têm sido muito interessantes, assim. Os Círculos da Paz têm sido experiências muito bacanas que nós temos feito também. Teríamos muitas questões para ampliar, mas eu vou ir direto, assim, numa questão que me surgiu como dúvida, que pelo que eu entendi, vocês vão até uma determinada escola da cidade e lá vocês recebem os imigrantes. Como é que é feito, então, são alunos da escola, são pessoas da comunidade que ficam sabendo do projeto, né? Isso é uma pergunta. A outra é você falou dos haitianos e dos venezuelanos. São principalmente essas duas, existem outras nacionalidades que integram também o projeto. Eu imagino que ele seja aberto, mas às vezes predominam mais algumas, né, algumas determinadas. E a outra questão que eu faria Bom, eu deixo para depois a outra questão. Vamos fazer essa primeiro. Na verdade, os maiores divulgadores são os próprios alunos, né? Então, a gente tem grupo no Whats e eles vão convidando os amigos que chegam, né, interessados. A questão dos haitianos, eles vêm para trabalhar e mandar dinheiro para lá. Então, na verdade, todos, né? Então, é uma necessidade a língua, mas eles não deixam de fazer outra atividade para ir para a aula. Uma atividade que dê dinheiro, entende? Por exemplo, uma aluna venezuelana agora, que era excelente, interessantíssima, mas ela, além de trabalhar no frigorífico, que é onde a maioria deles trabalham, ela começou a produzir comidas típicas venezuelanas. Então, quando isso? No sábado e no domingo, né? Então, amanhã de sábado, ela chega às 9 da manhã do trabalho e vai, em vez de ir para a aula, ela vai né, produzir os alimentos para vender no fim de semana. Então, a Karina é uma que deixou de ir agora.
Então, são principalmente eles que fazem essa divulgação. Ou nós temos um contato com o frigorífico, que é o principal lugar, né, onde eles trabalham, e aí também eles são direcionados pelo frigorífico, né? Mas o interessante, então, assim, é que nós temos pessoas, como ele disse para ti, eles circulam muito, mas eles vão embora, inclusive do Brasil, e continuam no grupo do WhatsApp. É muito interessante isso. Como o vínculo, e eles, né, estão lá nos Estados Unidos morando e vão lá. Como é que está a professora no privado? Como é que a senhora está? Tem gente, então, que já está nos Estados Unidos, tem 2 meninas que estão lá que continuam conosco, tem uma família inteira que já foi, tem gente em Goiânia, tem gente em Lajeado, tem gente em Arroio dos Ratos, e eles continuam, eles não saem do grupo do WhatsApp. E com frequência entram no privado e perguntam como é que está o pessoal, como é que está o projeto, e a horta, estão produzindo bastante. Então, é mais do que tudo, Adão. Mais do que tudo. É um espaço de acolhimento. Muito Né? legal. Eu acho que a gente acaba cumprindo com a nossa missão do Instituto Federal, que é se aproximar da comunidade. Né? E a ideia do projeto de extensão é essa. Eu achei bem legal que você colocou ali os princípios freirianos, que a ideia não é você só levar alguma coisa da instituição, e sim trazer também esses conhecimentos que vêm, que são riquíssimos dos imigrantes, né? Eu acho que são públicos que precisam de um espaço onde eles possam compartilhar, possam conhecer outras pessoas, construir os seus círculos, né, sociais também, poderia dizer assim. E eu acho que é importantíssimo esse teu projeto nesse sentido também, e que mostra e que leva para dentro do Instituto Federal essa valorização e esse olhar para o diferente, né? Porque às vezes a gente vê, às vezes nós, os brasileiros, quando vão a Portugal ou quando vêm outras pessoas para o Brasil, há uma certa hostilidade, né, com o imigrante. Nós no Brasil não é tanto, mas principalmente com o brasileiro às vezes. Mas a gente ouve às vezes os brasileiros assim. Então isso também perpassa por essa educação nossa, né? Essa é você receber esse imigrante e fazer ele se sentir em casa. É uma coisa difícil isso, às vezes nem mesmo a gente consegue se sentir em casa. Então, essa educação do nosso aluno, que vai lá e participa como voluntário ou bolsista, também é importante, que ele acaba influenciando os demais dentro do Instituto. Como é que você vê esse espraiamento desse, eu não sei se dá para dizer assim, desse conhecimento para dentro do Instituto, de valorizar, de respeitar, de dizer, nós somos iguais, nós somos, né, somos de nacionalidades diferentes, mas nós temos as mesmas, somos humanos, pertencemos à mesma espécie, né? Somos todos um, né? A unimultiplicidade, como tem uma música da Ana Carolina, eu acho, ela tem esse termo, unimultiplicidade. É uma oportunidade muito especial, Adão, e tanto que, assim, a gente já teve oficina de francês na MTech, lá, eu levei alunos fazer oficina de francês. Nós tivemos oficina de francês, nós tivemos 2 ou 3 vezes. Tivemos aluno haitiano palestrando sobre a questão da imigração. Nós tivemos aluno haitiano palestrando em situação de imigração em escolas municipais aqui, participando de eventos da Reitoria sobre Direitos Humanos. Participamos ano passado da FEICOP, nosso projeto foi selecionado para participar da FEICOP também. Então, acho que dentro do IFE até nós temos uma visibilidade bem bacana do projeto. É um projeto que é visto. E assim como na comunidade também, é uma questão que eu digo sempre para eles, façam-se ver. Tem um evento cultural? Vamos lá. Tem um show na praça? Vamos para a praça. A gente convida, né? Teatro, é uma experiência muito bacana. Nós temos o grupo de teatro, a Turma do Dionísio, aqui em Santo Ângelo, que já posso dizer, são parceiros nossos, porque já fizeram a apresentação para o nosso grupo, foi uma experiência belíssima, belíssima. Outro dia, nós fomos convidados para ir numa apresentação com os ingressos, né, solidários, assim, levamos o grupo. Então, são experiências de arte e de cultura que eles não tiveram em suas vidas.
e muitas vezes para eles é difícil, inclusive, se sentir merecedor disso. Ah, mas eu vou, mas eu posso ir, ou, mas com que roupa eu vou, como é que eu... Né? Então, todas essas questões, elas perpassam. E com os nossos alunos, a gente tá, sempre que tem oportunidade, nós fazemos isso lá no campus, né? Levar eles para oficinas, para diálogos, para participar de festas que tenha, da carijada, festa junina, para que eles ocupem esses espaços também, porque assim a gente vai acostumando, né? Com o diferente, vai olhando o diferente e vai dizendo, é lugar dele também aqui, né? É lugar de todos, como você disse, né? O mundo é de todos, não é de alguns privilegiados, né? Então, isso também é uma questão para a gente pensar e nós constituirmos esses espaços, né? Porque também, muitas vezes, é confortável, é menos trabalhoso nós continuarmos no nosso castelo, como tem um colega que diz, né? Mas nós desencastelarmos, nós irmos para esses lugares, né? Porque é essa escola que nós utilizamos, respondendo ainda que acho que não ficou respondido atrás, é uma escola de periferia que eu já fiz por muito tempo cursos de formação ali. E eu perguntei para a diretora se ela né, nos acolheria. E ela prontamente nos acolheu. Tem muitos alunos ali, inclusive muitos, 2 ou 3 alunos que são da escola e que vêm também para o projeto. Seguidamente, ela está divulgando nosso projeto para pais, para pessoas novas que chegam né, com famílias, então ela também divulga. E assim, ela nos dá a chave da sala. A gente utiliza a cozinha para fazer oficina, a gente utiliza a biblioteca, a gente utiliza data show. Então é uma parceria assim que eu sou imensamente grata, porque nós temos assim todo o espaço da escola para trabalhar. É uma escola municipal, com as suas, né, com as suas carências, com as suas limitações, mas que já nos possibilita um espaço riquíssimo, com jogos pedagógicos, né? Imagina uma biblioteca para trabalhar com as crianças. Não precisamos pensar em materiais para isso, né? Estão lá, são nossos, né? São adquiridos com nossos impostos. Então, nós temos um espaço hoje muito propício para as aprendizagens, assim, para não ficar só ali com o papel e a caneta, né? Então, a gente brinca, a gente dança lá com tudo. Perfeito, muito Tá? bem. Acho que é parabéns pelo projeto. Eu acho que é esses movimentos que mostram que o currículo integrado está presente, estão presentes. O currículo integrado se apresenta de diversas formas na nossa instituição. Essa é uma forma interessantíssima, né? Onde a gente vai e faz parcerias com escolas, com a comunidade, proporciona a formação das pessoas, né? A nossa própria formação. Então, dado o nosso tempo adiantado, eu pediria que a professora Cida fizesse suas palavras finais aí para nós concluirmos, então, como eu chamei hoje de videocast. Né? Adorei. Observatório. Adão, eu ainda vou pontuar uma situação nessa perspectiva freiriana, na perspectiva nossa de currículo integrado, esses, né, os eixos da cultura, da tecnologia e do trabalho, eles permeiam esse projeto a todo momento. Então, essas reflexões sobre o mundo do trabalho, sobre direito à criança, sobre direito da mulher, violência contra a mulher, sobre dignidade no trabalho, sobre todas essas discussões, a gente aborda, a gente conversa com eles, né? Então, acho que esses eixos, esses princípios, eles estão muito presentes no nosso trabalho, e isso é graças também a esse espaço que se constituiu dentro do Instituto Federal, que é esse nosso grupo de pesquisa. Então, eu agradeço muito esse lugar que você me traz aqui. Eu sei que já tem outras iniciativas em outros campi, com trabalho com imigrantes. Quem sabe numa dessas a gente consegue articular alguma conversa sobre isso, para trocar ideias, trocar impressões, ampliar, melhorar, aprimorar, mas é um outro espaço que eu acho que é muito importante de nós ocuparmos fora do Instituto Federal, com os projetos que são tão bacanas que todo mundo faz ali, e que nós precisamos dar visibilidade, encontrar parceiros, né? Também ser ouvidos, que acho que isso também é muito legal, né?
que mais pessoas nos ajudem a pensar, porque sempre tu faz esses links, né? E eles são bem positivos. Então, eu te agradeço, tenho certeza que a gente vai ampliar esses olhares e crescer cada vez mais como pessoas, né? E como profissionais. E o Instituto Federal acho que é um lugar que nos possibilita isso. Muito obrigada. Viu? Vida longa ao projeto, vão ficar várias questões aqui que a gente pode aprofundar num outro momento, por exemplo, a questão da alimentação, mesmo não sendo da nossa área, como a gente está falando de currículo integrado, essas questões pertencem a todos, não é porque o cara é de uma caixinha que pertence a ele ou não, né? Então, a questão da alimentação, a questão da ecologia, a questão do meio ambiente, a questão da agricultura, a questão da monocultura, essas questões a gente pode trazer num outro momento também para o nosso diálogo. Vida longa, projeto Imigrantes, isso se trata de dignidade humana, né? Então, o Observatório do Currículo Integrado do Instituto Federal Farroupilha agradece o seu tempo cedido para a entrevista e num outro momento combinamos para aprofundar essas temáticas. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada. Um abraço.